E aí? Opa! Estamos aqui iniciando mais uma resenha católica sobre a obra Luz nas Trevas, Erros e Objeções Protestantes, do nosso querido servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi. O pessoal tá Rapaz, que gostando, viu, coisa Ranieri? boa, viu? Nosso pai espiritual realmente, rapaz, tem cada dia mais sido conhecido no meio católico. Para nossa maior alegria, nosso confrade aí, Jonadab, informou que vai editar o livro dele sobre Pois é, que o coisa fim boa. dos tempos. Olha que maravilha, rapaz, né? E você sabe que Maravilha, né? nesse livro tem um capítulo dedicado à aparição de Nossa Senhora em Simbres, viu? Não me fala um negócio É. desse, não, é mesmo? Rapaz, então Rapaz, vai ser essa uma obra obra imperdível. já estou ansioso. Imperdível. É do nosso pai Imperdível. espiritual, ainda tratando de Simbres, num capítulo. Olha que maravilha. Que maravilha. É. Maravilha. Hoje, o objeto da nossa resenha será o capítulo 11, né? São Pedro em Roma. Então aqui está o desafio do crente, lá, né? O crente pede para o Padre Júlio. Um texto da Escritura que prove que São Pedro foi bispo de Roma. Assinado um crente. Pois é. Né? E, e aí? O que o Padre Júlio responde? Né? Padre Júlio, ele é muito interessante, né? Porque ele, assim, as situações que são colocadas às vezes são tão ridículas, né? Que ele procura até conduzir isso de uma forma mais bem-humorada, né? E ele fala aqui no livro aqui o seguinte: crente, peça também, né, um texto que prove que Lutero esteve na Alemanha, que foi padre, que foi apóstolo, que foi amaziado, e pai de protestantes. Procura esse texto, sim. Quer dizer, aí Padre Júlio fala aqui: responderá talvez o crente que tais fatos provam-se pela história É. e não pela Bíblia. E diria bem, apesar de protestante. Sim, as verdades históricas devem ser demonstradas pela história. Se meu crente tivesse refletido um pouco, teria compreendido logo de que a presença de uma pessoa num lugar, sua ação, sua influência é antes de tudo um fato histórico e que deve se provar pelos historiadores e não pela Bíblia. Quer dizer, ele nem começou a responder, mas já respondendo, já está respondendo Rapaz, muito bem, né? se ele tivesse respondido, só esse parágrafo já diz tudo, né? Não precisa dizer mais nada. Exato. Né? Então, assim, uma coisa que eu venho falando já há muitos anos, né, na apologética em geral, é que os protestantes eles sempre querem plasmar uma nova fé com base no mau entendimento, na leitura péssima que ele tem das escrituras, que eles têm das escrituras, né? Mas existe, gente, antes da reforma, houve 1500 anos de fé e de história da igreja, certo? Então, há certas coisas que nós precisamos voltar ao passado para melhor compreender, né? Senão a gente vai ter uma compreensão muito subjetiva e bem provavelmente errônea, né? Como tem acontecido. Então, o Padre Júlio já joga essa daqui, né? Que a questão de Pedro estar em Roma não é uma questão de Bíblia, é uma questão É fato histórico. histórica, Fato histórico, né? certo? Farta documentação dos historiadores da igreja. Farta documentação, inclusive na patrística, sobre o fato de São Isso, Pedro ter estado em Roma. E eu vou lhe mostrar depois, ao finalzinho, se você me permitir, é um comentário claro. bíblico no meio protestante, reformado especialmente, de uma editora reformada, que é muito bem conceituada. E eu vou te mostrar, para a surpresa até de muitos protestantes, o que esse comentário diz acerca desse assunto, se São Pedro esteve em Roma. Pois é. Aí o Padre Júlio, aqui no tópico 1, prova histórica, ele traz vários testemunhos, né, dos primeiros historiadores cristãos, né? Ele traz aqui o texto de Cipriano, Orígenes, Clemente de Alexandria, Tertuliano, certo? Santo Irineu. A gente não vai ficar lendo aqui, né, essas provas, porque não é o objetivo nosso, mas eu vou, só para não dizer que eu não li nenhum,
Eu vou ler o do Dionísio, que é citado aqui pelo Padre Júlio. O Dionísio fala aqui esse Dionísio ele escreveu em meados do século II, tá? Aproximadamente o ano foi 171. Ele escreve ao Papa Sotero o seguinte: São Pedro e São Paulo foram à Itália, onde doutrinários sofreram martírio no mesmo tempo. Certo? Aí Padre Júlio vem falando aqui de Santo Inácio de Antioquia, que também fala do testemunho de Pedro de Paulo, né? Quando fala do Clemente Romano, que foi o terceiro Papa na sucessão de São Pedro, né? O terceiro sucessor de Pedro, quarto Papa, né? Terceiro sucessor de Pedro e quarto Papa. O Padre Júlio vai trazendo aqui irrefutáveis provas da história. Quer dizer, que Pedro esteve em Roma, isso aí, gente, é fato histórico. Certo? É ridículo você querer contestar. Outra coisa, ele diz aqui, né? Algo interessante, que ele diz, Fato. Pois um fato certo que São Pedro esteve em Roma. E aí foi martirizado sob o reinado de Nero. Nenhum historiador, até aos protestantes, isto é, durante 1500 anos, o contesta. Ao contrário, para todos ele é um fato notório e público. Pois é. Né? E aqui no finalzinho desse tópico, quer dizer, no finalzinho não, no meio final desse tópico ele fala aqui: citei só testemunhos anteriores a Lutero para mostrar a imparcialidade dos historiadores. Porque naquele tempo a cristandade não estava dividida, então não havia motivo nenhum para se querer provar alguma coisa, né? Quer dizer, eles estavam só simplesmente falando de história mesmo, de fatos, né? Contando aos recém-convertidos como que aconteceu a igreja. E é claro que tinha que se falar de Pedro e de Paulo, obviamente. Certo? O Padre Júlio também faz um comentário bem interessante aqui no final desse tópico 1, que é o seguinte: pobre ódio protestante que cega os seus adeptos e leva-os a todos os absurdos, repetindo a velha lenga-lenga sem fundamento e sem exame. Estuda um pouco, amigo, e havendo mais luz na inteligência, haverá menos fanatismo, menos petulância no procedimento. Quer dizer, é uma questão tão de bom senso, né? Exato. Toda a história da igreja, não ficar falando assim, besteira. Realmente chega a ser um tanto hilário, mas eu, como ex-protestante, eu até entendo. Porque essa narrativa de que São Pedro não esteve em Roma se faz necessária por causa do seu primado. E quando se começa realmente a ensinar a verdade de que ele esteve em Roma, que ele fundou a igreja em Roma, que ele e São Paulo foram martirizados em Roma, que toda a história da igreja, desde o final do primeiro século, segundo século, terceiro, quarto, por aí por diante, todo mundo remete São Pedro a Roma. Se os protestantes começarem realmente a destacar isso, vai levar alguns a curiosidade de estudar um pouco mais e vai ver que ele de fato foi o primeiro Papa. Se ele for o primeiro Papa, então realmente o que está em Mateus capítulo 16, acerca da autoridade e da fundação da igreja sobre ele, também é verdade. Então aquele indivíduo ele vai reconhecer que está numa igreja errada. Então ele vai querer retornar à igreja que Cristo voltou, que Cristo fundou, que é a Santa Igreja Católica. Então existe uma razão para essa narrativa. Exato. Não é só uma questão de petulância, né? Não é só, de fato não estou dizendo que não é só petulância, não é só ignorância. Existe uma narrativa a ser criada para que as pessoas ali simplesmente não tenham interesse de aprofundar acerca desse assunto. Não sei se o meu amigo concorda, que o objetivo me parece maior é nesse sentido. Porque o fato é histórico, né? O fato é histórico. E se o indivíduo vai atrás da história, naturalmente que ele vai abranger mais ainda o seu conhecimento acerca daquele fato histórico. Ele não vai ter somente lá que Pedro esteve em Roma. Ele vai saber o que foi que Pedro fez em Roma, qual era a necessidade de Pedro em Roma, o que a patrística, os pais da igreja disseram acerca de Roma, acerca de Pedro, a cátedra de Pedro, a autoridade de Pedro da Sé romana. Aí um assunto vai remetendo a vários outros. É interessante assim, que eles vão negando em graus diferentes, né? Então tem aqueles mais ignorantes que negam a estadia, né, a estada de Pedro em Roma. Aí tem aqueles, não, Pedro esteve em Roma, mas não foi o primeiro Papa, não foi bispo. Né? Quer dizer,
Aí, tem isso aí. Aí agora o Padre Júlio vai abordar essa outra parte. Quer dizer, Pedro esteve em Roma, isso é um fato histórico. Ele trouxe aqui vários testemunhos históricos, né, antigos sobre isso. Mas então, tá bom, Pedro esteve em Roma, viveu em Roma, mas foi bispo, né? Aí é outro fato. Então, o que a cristandade antiga fala sobre isso? Aqui vale a pena a gente ler alguns exemplos, né? Então, o Padre Júlio cita aqui, né, que existem longas passagens, ele como grande conhecedor da patrística, da história da igreja, ele fala aqui, ó, poderia citar longas passagens de Santo Irineu, Caio, São Cipriano, Santo Optato, Santo Agostinho, São Jerônimo, São Cipício Severo, que atestam unânimes o episcopado romano do Príncipe dos Apóstolos, certo? Mas aí ele vem assim, mas limitemos-nos a umas curtas citações. Então ele fala aqui de Caio falando de São Vitor Papa, né? Que diz o seguinte: Desde Pedro ele foi o 13º bispo de Roma. Quer dizer, desde Pedro. Quer dizer, então Pedro foi o primeiro. Já está aqui um testemunho. São Jerônimo fala, São Pedro foi a Roma e aí ocupou a cátedra sacerdotal durante 25 anos. Estamos falando aqui do finalzinho do século IV. Santo Agostinho, São Lino sucedeu a São Pedro, né? Sulpício Severo diz aqui, neste tempo Pedro exercia em Roma a função de bispo. Então, assim, são inúmeros testemunhos antigos que dizem também que Pedro esteve em Roma, que Pedro foi bispo de Roma. Não só falamos antes, né, que Pedro esteve em Roma, mas agora eles estão dizendo que Pedro foi bispo de Roma, exerceu o episcopado nessa cidade. Então são dados históricos, gente. E fartamente certo? Documentado, não fartamente documentado, Alessandro. Veja, até 1500, ninguém nem questionava isso. Nem os reformadores, os pais estavam questionando isso. Agora vem, por exemplo, no seu desenvolvimento, né, na sua petulância, a palavra utilizada por o Padre Júlio, e tenta negar um fato histórico. Quer dizer, assim, é patético, assim, desculpe a expressão, mas é algo que realmente até entristece, porque os historiadores estão aí. Tem o Zé de Cesareia que está aí, né? Você, aqui logo no início, voltando àquele primeiro parágrafo, que é sempre bom, nessas conversas, é natural que a gente repita, né? O que já foi dito antes, como aqui se trata de uma conversa, se meu crente tivesse refletido um pouco, teria compreendido logo que a presença de uma pessoa em um lugar, sua ação, sua influência, é antes de tudo um fato histórico que se deve provar pelos historiadores e não pela Bíblia. Quer dizer, a questão de Pedro ter estado em Roma não é uma questão bíblica, é uma questão histórica. Histórica. Não só esteve, como foi bispo dessa cidade. Né? Ele foi o bispo de lá, né? Ele exerceu o episcopado em Roma. Isso também é fartamente documentado. Aí Padre Júlio fala aqui, negando este fato, pode-se com 1000 vezes mais razão negar a existência de César, de Napoleão, de Lutero, de Colombo e de tantos outros vultos históricos. É brincadeira, né? Mas aí o nosso paizinho, ele agora vai entrar na questão da Bíblia. Porque a Bíblia mostra que São Pedro escreveu de Roma. Certo? Isso. Escreveu de lá. Então, aqui na primeira carta de São Pedro, no capítulo 5, versículo 13, o que ele fala lá? Né? Fala assim, saúdo-vos a igreja eleita que está em Babilônia e Marcos, meu filho. Né? Então, Babilônia aqui, né, os grandes exegetas antigos e atuais reconhecem que isso aqui é um pseudônimo para a cidade de Roma. Na época da perseguição, certo? Os cristãos não poderiam escrever claramente. Então, usam esse pseudônimo aqui, que já era utilizado pelos judeus. Os judeus já usavam o nome Babilônia para se referir à Roma dos Césares.
Tá certo? Isso aí é amplamente documentado, não tem que discutir isso. Então São Pedro escreve a sua carta de Roma, quer dizer, ele era o bispo E outra coisa, desta cidade. se você me permitir, eu queria aproveitar, vou mostrar aqui Claro o vídeo, que- aqui, ó. Esse livrinho aqui, ó. Epístola de Pedro e Judas. É um comentário do Novo Testamento. Esses comentários são vários volumes que é publicado pela editora Cultura Cristã. Uma editora muito conceituada no meio reformado. Realmente ela publica boas obras, né, de literatura cristã, que inclusive até os católicos podem fazer uso naquilo que é comum, né, principalmente a questões Certo. históricas. E veja, e olha que esse comentário, quem está vendo, qualquer protestante que está assistindo a esse vídeo aqui, espero que sejam muitos, na verdade, eu gostaria que eles fizessem essa pesquisa e pudessem comprar pelo menos esse livro aqui, que é um dos comentários, muito respeitado, porque quem começou esses comentários foi um grande exegeta presbiteriano reformado, o William Hendricks, mas ele faleceu, e aí um aluno dele, alguém que o seguia, né, na academia, deu continuidade a essa obra monumental que é um comentário acerca do Novo Testamento. E aqui na página 282 deste comentário aqui, De alguém o Simon autorizado, de alguém autorizado Kinstermaker, no e olha meio que é a protestante. cultura cristã, não é qualquer editora protestante não, viu? É quem está me ouvindo, protestante, o católico não vai entender. É como se eu estivesse dizendo assim, olha, quem escreveu isso aqui foi a editora Paulus, foi a Paulinas, foi a Loyola, foi a Vozes, entendeu? Quer dizer, veja o nível da editora Certo. Cultura Cristã, assim como é a Vida Nova. Vozes não, aí tu esculhambou o negócio, pô. Vou Sim, falar mas de eu digo vozes assim aqui, no não. grau de... Tô brincando. Quadrante, vamos, troca aí, troca a voz pro quadrante. Mas assim, Acabou. são grandes editoras católicas e tem um renome, né, no meio católico, né, em publicações, a mesma coisa a cultura cristã. E veja o que é que diz esse comentário, que é muito respeitado, utilizado inclusive pelos pastores. Babilônia ou Roma? As evidências para se entender a expressão Babilônia literalmente parecem não ser muito convincentes. Não temos nenhuma prova de que Pedro tenha viajado para o leste, para a Mesopotâmia. Veja, quando ele diz aqui não temos nenhuma prova, ele está se referindo à prova histórica. Veja a importância, né? Que não é questão bíblica, é questão histórica. Não, não temos nenhuma prova de que Pedro tenha viajado para o leste, para a Mesopotâmia, a fim de fundar uma igreja na Babilônia. Na verdade, não há informações sobre a igreja na Babilônia durante... Na verdade, não há informações sobre a igreja na Babilônia durante o primeiro século. Além disso, a sugestão de que Babilônia é o nome de um forte no Egito para o qual Pedro enviou suas epístolas parece ser improvável. Pelo contrário, Babilônia é um nome em código para referir-se a Roma. Em tempos de perseguição, os autores tomavam cuidado em comum para não colocar em perigo os cristãos para os quais escreviam as cartas. Quando João foi banido para Patmos durante a perseguição do imperador Domiciano, por exemplo, ele chamou Roma de Babilônia e faz as citações bíblicas. Quem está dizendo isso aqui, gente, olha quem é. É o Simon Kinstermaker, que deu continuidade a essa obra monumental aqui, Comentários do Novo Testamento, que é editado pela Cultura Cristã. Maravilhoso. E o Padre Júlio, ele se remete aqui a comentários protestantes também. Aqui ele cita aqui, ó. Escutemos a respeito um sábio protestante cuja obra acabo de ler. Ele cita aqui o dicionário da Bíblia, né, de Smith. Então, aqui a Padre Júlio cita aqui o seguinte. O que o Smith, né, esse comentarista protestante, diz lá, nessa obra. Em apoio de que Babilônia significa tropicamente Roma, cita-se uma tradição narrada por Eusébio, com autoridade de Pápias e Clemente de Alexandria, para mostrar que a Epístola de São Pedro foi escrita em Roma, figurada por Babilônia. Ecumênio e São Jerônimo afirmam a mesma coisa. Esta opinião, né, continua Smith, é hoje geralmente adotada. Tá vendo?
E ela é corroborada por Grotius, Ladner, Cave, Hayes, quer dizer, todos protestantes especialistas na história bíblica, né, e em exegese bíblica. Quer dizer, não estamos falando de um protestantismo fundo de quintal, não. Tá? São eruditos, pessoas sérias que estudaram e corroboram aqui, né, o termo de que Babilônia era codinome para Roma. Olha aí. E são autores protestantes, né? Historiadores aí. Quer dizer... Nota-se, né? Não há o que se discutir. Chega a ser uma discussão, eu diria até, desnecessária. É importante porque a gente instiga, a gente incentiva a busca pela verdade, o conhecimento. É só estudar. Se você pegar, assim, se você me permitir, tem um grande historiador que eu gostaria de fazer menção, um homem respeitado, um homem de academia a francesa, que é o Daniel Rupes, da Academia Francesa, né, de História. Essa coleção aqui, ó, a Igreja dos Apóstolos e dos Mártires. Ele faz isso aqui que a gente está tratando com o Padre Júlio, que na verdade o Padre Júlio tentou fazer um pequeno arrazoado ali para responder, já que os crentes estavam exigindo dele, né, respostas. Isso. Mas se você quer estudar profundamente história da igreja, eu recomendo essa coleção. Meu amigo, são 10 volumes. Esse aqui é o volume 1, que trata inclusive sobre as provas históricas de São Pedro em Roma. Está aqui mais uma dica, mais uma fonte para você estudar. São 10 volumes. Para você ter uma ideia, agora a Quadrante que você mencionou há pouco está fazendo uma promoção, não sei se ainda ela permanece. Essa coleção custa R$ 1.500. A Quadrante está vendendo por 800 e poucos reais. Meu amigo, dá vontade a importância é tão grande dessa coleção. E não vou nem jantar mais. Pois é, quer dizer, rapaz, dá vontade de eu comprar outra, só para ter duas. Só por causa do valor. Pois maravilha, né? E é um grande historiador, respeitado. Então, quer dizer... Né? E mostra que São Pedro, dentro de uma pesquisa muito aprofundada, o professor Felipe Aquino, inclusive, cita muito Daniel Rupes. Não há um historiador hoje na igreja que não cite e não faça pesquisa nos livros do Daniel Rupes, né? E ele está lá, tem capítulo inteiro aqui tratando sobre a estada de São Pedro em Roma. Em Roma. Certo? Não só a estada, Sim. como o seu episcopado. Sim. Em Roma, né, que é o segundo ponto. Muito importante, né? Porque os protestantes têm aquela primeira... os mais ignorantes negam a estada, né? E aqueles que reconhecem a estada muitas vezes negam o seu episcopado, mas a fonte histórica é a mesma. Certo? Então, quer dizer, os mesmos historiadores antigos que falam que Pedro esteve em Roma falam que ele foi bispo. Então, quer dizer, não tem como aceitar uma coisa e negar outra. Inclusive, você está dizendo exatamente o que o Padre Júlio diz, né? Ele diz que né? que São Pedro esteve em Roma, foi bispo de Roma, foi o primeiro papa nomeado por Cristo. O resumo do que você acaba de dizer. Então, é isso aí, queridos. Hoje tratamos então desse capítulo 11, sobre a estada de São Pedro em Roma e o seu episcopado, tá? Nos vemos em breve aí na próxima resenha para tratar então do capítulo 12. Vamos tratar do que, Raniel? Mas agora sobre o Papa, sucessor de São Pedro. E aqui também tem boas, então, boas notícias de protestantes, viu? Sobre esse assunto. Maravilha. Então, encontro vocês na próxima resenha sobre capítulo 12, o Papa sucessor de São Pedro. Grande abraço para vocês, queridos. Obrigado pela audiência.